Olá, pessoal. Quem vos fala aqui é o professor Paulo Pereira, do grupo Transforma Educação. Estamos aqui nesse projeto fantástico que é Envolvimento Estudantil e Democracia, do Instituto Léo. E eu estou recebendo aqui do meu lado, para me ajudar aqui, Fabrício Souza, estudante do Grêmio Elementares da Escola Raul Vidal. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Um prazer estar aqui. Obrigado. Fabrício vai nos ajudar aqui a bater esse papo com o nosso convidado, que é o Paulo Júnior. Saudações. Seja muito bem-vindo, pelo Paulo. convite, Paulo. Paulo é diretor de Cultura e Periferias da FAM, que é mesmo... Fundação de Arte de Niterói. Fundação de Arte de Niterói. Vai contar um pouco da sua trajetória, que é muito bonita, e tenho certeza que vai inspirar a todos vocês. Tá bom? Vamos lá, então, vamos começar, estamos prontos. Paulo, mais uma vez, bem-vindo, obrigado pela presença aqui. Eu queria começar te pedindo para contar um pouco da sua trajetória, de como você foi enquanto aluno, onde você estudou, onde você passou. Então, conta para a gente um pouquinho aí. Primeiro, agradecer pelo convite. Paulo, meu xará. Boa Fabrício. Enfim, eu fui estudante da Escola Estadual, do Colégio Estadual Joaquim Távora, desde toda a minha vida, localizado ali no campo de São Bento, na região de Caraí. Presidi o Grêmio lá em 1996, foi a nossa primeira vitória, foi uma eleição duríssima, daquelas bem acirradas na época. E eu fico muito feliz, assim, porque uma série de companheiros meus que participaram daquela mesma chapa do Grêmio de 1996, hoje são pessoas atuantes, gente com mandatos, né, de parlamentares e tal, que é muito legal. Então eu estudei a minha vida inteira lá no Joaquim Távora, eu sou muito feliz, tenho muito orgulho de ter passado por aquela escola. E ali começou toda a minha trajetória, né? De início representando turma, aquela coisa toda. Sempre gostei de falar muito, né? De organizar com a bagunça dentro da sala de aula, aquela coisa toda. Sim. E aí, no final, acabei me envolvendo, né? Porque eu ia para as passeatas do Fora Collor. Na verdade, eu costumo dizer que a minha geração é a última geração do Fora Collor, né? Porque foi aquele último resquício ainda daquela galera. Porque, na verdade, no Fora Collor eu tinha 11 anos de idade. Mas era bacana ir às passeatas e tal. E eu acabei entrando naquele mundo, naquele universo. Gostei muito daquilo e comecei a organizar os meus amigos, então, né, na escola. A gente organizou uma chapa, fomos disputar a eleição do Grêmio, ganhamos, e aí foi a sequência, dei sequência, né, para minha militância. Começou nessa época lá atrás, em 1996. Olha, já faz quase 30 anos, né? Não é melhor nem falar, a idade engana, né? Não, gente que já passou dos 20, né? Opa, dos 40, é melhor a gente deixar quieto. É verdade. Olha, você sabe que Paulo Freire já dizia, né, que educar é um ato político, né? Sim. Então não tem como você dissociar a educação de política, é muito legal ver o seu entusiasmo falando aí. Eu não sabia que o nome daquela escola ali no Campo de São Bento era Joaquim Távora, porque eu conheço a rua, né, aqui de Niterói. Quando você falou, caramba, legal, eu moro aqui há pouco tempo, então estou me ambientando ainda, né? Isso. Beleza. Bom, Paulo, me diga um momento marcante, uma frase que sintetiza o que te representou no seu movimento estudantil. Olha, o que me guiava muito era uma frase muito colocada por uma série de lideranças, mas geralmente quem utiliza muito é o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre dizia que podem até arrancar uma, duas ou três, os poderosos, né, podem até arrancar uma, duas ou três rosas, mas que jamais conseguiriam deter a chegada da primavera. Então, a primeira vez que eu ouvi essa frase na minha vida foi dita por ele, num evento que ele estava presente aqui na Universidade Federal Fluminense. Ele encerra a fala dele com isso, e aquilo foi motivador para a minha vida ao longo dela, né? Ao longo da minha militância. Eu sempre tive esse referencial nele, né? E essa frase era a frase que me fazia, nos momentos mais difíceis, quando a gente estava em momentos de conflitos, de combate, eram os momentos que eu sentia mais energia, né? Então, foi uma frase que me norteou durante muitos anos da minha vida e da minha militância. E um momento marcante? Olha, eu acho que o momento mais marcante de toda a minha trajetória foi no Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, no ano de 1999, quando eu entrei para a entidade, né? Porque eu me lembro que eu tive que fazer, e eu era novo, eu tinha 17, 18 anos, e eu tive que fazer uma intervenção num lugar assim que era uma roda, era muita gente, assim, você tinha mais de 1.000, quase 2.000 estudantes, era uma plenária de chapa e foi, eu não podia errar, né? Porque se eu errasse ali eu não conseguiria entrar para a direção da entidade.
E ali eu consegui tirar uma energia de dentro de mim, não sei de onde veio, mas eu consegui passar muito bem. E aquilo ali foi o que me motivou. E eu conto esse momento, porque eu lembrava de uma situação que eu passei também durante uma greve de professores, que teve uma assembleia de professores na UERJ. E aí um grupo grande de professores estavam, né, nessa assembleia e chamaram um representante estudantil para poder falar, para subir o palco. E foi a primeira vez que eu fiz uma intervenção de massa na minha vida. Legal. E aí tu imagina, você chegar naquele teatro da UERJ lotado de professor, você moleque ainda, de presidente de Grêmio. Sim. E aí eu fui lá, consegui fazer essa intervenção. Então eu linkei uma coisa na outra, porque os momentos mais difíceis, assim, o que mais me marcou foi exatamente nos momentos onde eu tinha dúvida se eu conseguiria realizar a minha tarefa. E graças a Deus consegui, né? Então Sim. Eu sempre fiquei muito feliz com isso. Foram dois momentos que me marcaram bastante. Legal, muito bonito, muito bacana ver a forma como você conta sua história, né? Acho que já é algo bastante inspirador. Paulo e também Fabrício, o movimento estudantil, ele naturalmente, quando você vive um momento de ditadura, que a gente teve, ditadura civil-militar, sobretudo na década de 60 e 70, ele fica muito forte, que é um momento que você requer essa participação dos estudantes, efetivamente. Agora, quando você está no momento de democracia, que a gente consegue viver, apesar das tentativas, né? Mas, quando a gente está no momento de democracia, o movimento estudantil, de certa forma, fica um pouco mais, entre aspas, eu diria passivo, né? Vamos dizer assim. Claro, porque você não tem, talvez, aquela demanda de atuação política ali em prol da defesa de uma democracia que foi furtada a todos nós naquele momento, né? Então, dentro desse cenário de hoje, né, como que se observa que esse dia a dia do movimento estudantil como um todo consegue contribuir para a sua visão de mundo hoje? O que você tem percebido, assim, de modo geral, o que isso te acarreta? A minha geração, ela já vem com essa formação, né? A gente sempre foi muito grato a todos os heróis, né, que atuaram no movimento estudantil na década de 60, na década de 70. Muitos tombaram, né, na luta pela defesa da democracia, e a minha geração valorizava muito isso, sempre valorizou bastante isso. Então a gente tinha meio que um legado, né, um bastão que a gente tinha que segurar naquela época para depois passar para uma próxima geração. Eu creio que a minha geração ela foi uma geração que conseguiu desenvolver bem o primeiro momento que nós tivemos a chamada democracia, né? Porque a gente estava no período de transição, na verdade. Mas a minha geração foi uma geração que veio já com voto, com eleição direta, essa coisa toda. Então a gente valorizava muito o entendimento de que muitos lutaram, muitos tombaram, muitos deram sua vida para poder fazer com que a minha geração tivesse a tranquilidade que a gente... Então a gente valorizava muito. Mas naquela época era um mundo muito diferente do mundo que a gente tem hoje, né? Naquela época a gente não tinha internet, não tinha telefone celular, as informações demoravam para chegar, a gente tinha que buscar para a gente ler, a gente tinha que buscar as livrarias, os sebos, tínhamos que buscar, enfim, né? Então as informações eram lentas, não chegavam com tanta facilidade como chega para a geração atual. Então, assim, a gente entendia muito isso, contribuiu muito para que a gente pudesse ter avanço na sociedade, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas hoje, naquela época, o movimento estudantil ele falava por todos os grupos que existiam dentro das escolas e dentro das universidades. O cara que assim, o negro, o LGBTQIA+, né, a PN+, na verdade, o deficiente físico, enfim, todas as pessoas que se sentiam, de certa maneira, excluídas ali da sociedade, eles tinham um espaço onde eles poderiam ter voz. E a voz geralmente estava no movimento estudantil. Então você tinha os grêmios estudantis, os DAs das universidades, DCEs, que eram essa ponte, né? As entidades municipais e tal. Então o movimento secundarista, né, que pega já a molecada, né, o adolescente, o pré-adolescente, aquela galera que está com aquela vontade de ir para a rua de transformar e tal, a gente tinha no movimento estudantil essa referência. Então essa molecada que vinha crescendo por dentro do movimento estudantil, ela se orientava pela dinâmica do movimento, que o movimento falava por nós. Hoje eu vejo diferente, porque hoje você tem diversos grupos na sociedade, né? As gerações são bem diferentes. Eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 25 anos, que fez agora, e tenho uma filha de 19. Eles são muito diferentes um do outro em termos de pensar a sociedade, né? Em termos de pensar a sociedade, organização social mesmo. Eles pensam bem diferente. Então você imagina, para mim, a cabeça ir lá neles, lá para tentar compreender ali como é que funciona.
Mas eu vejo que é muito diferente do que era da minha época. E hoje você tem diversos grupos. Então o negro ele se organiza com o negro, o LGBTQIAPN+, ele se organiza com, né, com os LGBTIs, APN+, o deficiente físico tem um local de fala. Enfim, todas as pessoas, o índio e todos os grupos sociais, as pessoas conseguem dentro da universidade mesmo se encontrar em diversos espaços. Creio que nas escolas também. Então, assim, o movimento estudantil hoje já não é mais a voz de toda a juventude como era lá atrás, né? Isso, por um lado, é bom. Porque nem só do movimento estudantil pode viver a defesa, porque assim, uma coisa é você fazer a defesa dos estudantes e uma coisa é você defender um grupo específico, né? Sim. Então, como a gente tem diversos movimentos identitários hoje, eu acredito que essa forma de organização que essa nova geração traz seja muito interessante, embora eu não acompanhe muito de perto. Mas pelo que eu observo, eu acredito que seja mais interessante esse tipo de organização do que era a organização da juventude da minha época. Eu gostei da sua resposta, que você traz um ponto com a evolução da própria democracia em si. Você tem essa descentralização. Você não tem necessariamente mais um movimento estudantil como trazendo esse baluarte de defesa de todas, né? Mas sim, as minorias todas hoje conseguem ter os seus palanques, ter a sua voz. Você mencionou na questão da pessoa com deficiência, né? Eu tenho um filho com deficiência, meu filho é autista, e a gente hoje finalmente tem, né, a Lei Brasileira de Inclusão, onde a gente tem ali o Estatuto da pessoa com deficiência. Então hoje a gente tem bastante voz, tem bastante espaço. Isso é muito legal você ver essa evolução da democracia, né? E aí, nesse sentido, Paulo, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Qual seria o seu conceito de democracia, na sua visão, e como ela se relaciona hoje, apesar de você meio que já falou um pouco disso, com o movimento estudantil, a importância desse movimento, né, na questão de preservação da democracia? Como que você enxerga esse cenário hoje? Porque assim, a gente tem observado que tem muita gente que tem confundido democracia com liberdade de expressão e falar qualquer coisa do jeito que você quer, achando que você não vai ser punido, né? Então acho que a gente tem que diferenciar bem o que é uma coisa e o que é outra. O que a gente viu em todos os momentos até a eleição do atual presidente Lula, uma coisa interessante é que você via que existia, não um extremismo, mas você tinha uma disputa bem consolidada na sociedade de visões diferenciadas, né? Um por um partido, o outro por outro, enfim. Mas você via o debate, você via a disputa, mas, por exemplo, em casos de morte da primeira-dama ou da mulher do... Então, você conseguia observar que as pessoas tinham respeito, tinham carinho, tinham entendimento. O Lula foi ao sepultamento e ao velório da esposa do Fernando Henrique, que contribuiu fazendo a mesma coisa no sepultamento da esposa do Lula. Enfim, então a democracia, ela existe dessa maneira, né? Quando se tem respeito de ideias, de entendimento. O fato de eu defender uma posição não necessariamente significa dizer que você é meu inimigo. Perfeito. Você pode ser até meu adversário, porque eu defendo uma coisa e você defende outra, tudo bem. Mas eu acho que numa determinada camada da sociedade, eu acho que tem um grande problema que as pessoas não estão conseguindo entender esse diferencial. As pessoas agem nessa lógica mais extremista, elas entendem que o conceito de democracia é você falar o que você quiser de qualquer jeito, do jeito que aí não pensa como você é seu inimigo e ponto final. Quando na verdade não é isso. Né? O que a gente viu agora no 8 de janeiro foi um absurdo. As pessoas, assim, completamente pilhadas, assim, porque perderam uma eleição. Você tem que entender que o Fernando Haddad, quando perdeu a eleição, no dia seguinte muita gente chorou, muita gente ficou triste, mas a vida que segue. É a vida que segue. Não existe isso. E até naquela época, o presidente Michel Temer foi lá e passou a faixa da democracia, né, da República, para o ex-presidente, que eu não gosto de citar o nome, mas enfim. E a democracia segue dando cabo do que tem que ser dado, né? Acho que assim, o que aconteceu ali naquele período foi a demonstração concreta do que a gente entende como período de democracia. A sociedade disse o seguinte: agora chega, nós não queremos mais isso aqui, a gente quer isso aqui agora. E é assim que tem que ser, a alternância de poder faz parte da democracia. E aí o movimento estudantil, ele te educa muito nesse sentido, né? Porque faz com que você entenda que viver combatendo um regime
né? Aonde você pode ser morto a qualquer momento, onde você pode sumir, algum parente seu ser atacado sem ter culpa de nada, sem você poder andar na rua, sem poder conversar com seus amigos, sem poder fazer um clube de leitura na tua casa, porque senão você é comunista, você é de esquerda, então você tem que ser preso, ou até assassinado, como foram diversos. Sim. Então, assim, diversos não, inúmeros, né? Então, eu acho que falta para essa galera de hoje em dia ter essa compreensão, esse entendimento. Não é por aí. Sim. Muita gente, como eu já disse no início, muita gente, poxa, tombou, teve, assim, passou por diversas, né, dificuldades quando foram presos, enfim, tortura. Então, o que eu acho é que as pessoas deveriam ter essa compreensão de que o conceito de democracia precisa ser defendido o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não com extremismo, sim, mas com entendimento. A gente não pode atacar. Nós vivemos num país que, das duras penas, hoje a gente tem 3 poderes. Então, cada poder tem que se respeitar. Uhum. E a gente que está aqui cumprindo com temos que ter nossas obrigações, nossos deveres, e a gente tem que saber eleger os melhores caras para estarem lá nos representando e respeitar o judiciário, como tem que ser respeitado o legislativo e o executivo também. Eu acho que quando a gente invade os prédios que representam a democracia, faz esse quebra-quebra todo, a gente mostra o desrespeito e a falta de leitura que essas pessoas tiveram do que é o conceito da democracia. Numa sociedade onde a gente se via pela democracia, a gente não pode desrespeitar os poderes que a gente democraticamente elegeu. Não, né? Perfeito. Concordo com você. Acredito que a gente deve até valorizar a diversidade de pensamento. Acho que isso é importante na construção de uma sociedade, mas sempre no campo democrático. Acho que assim, a democracia ela não é perfeita, a gente sabe disso, mas com certeza não tem nenhum outro que seja melhor. Né? É isso aí. E Paulo, voltando no que você falou sobre a questão das diferenças do que é atual, o que era na sua época, eu queria saber quais são as semelhanças e diferença, né, daquela época que você estudou para agora, atualmente. Olha, tem muita coisa, né? Primeiro que assim, eu me lembro que, poxa, a nossa maior bandeira de luta na época era pelo passe livre, né? Meus filhos, por exemplo, não fazem a menor ideia do que seja ter que pedir para o trocador para passar por baixo da roleta ou esperar aquele motorista amigo para você poder chegar na escola. E hoje, quando a gente para pensar, você vê o tamanho absurdo, né? Verdade. Existia naquele momento, né, um desdenho pela educação pública, sobretudo, que os governantes não permitiam nem que se negociasse a possibilidade de você entrar pela porta da frente dos ônibus. Então, hoje em dia já não existe mais isso, sim, né? Meus filhos já não pegaram isso. Então, já é um avanço significativo. Na nossa época, não existia meia entrada. Hoje, que é uma coisa extremamente, né, cultural, já é algo... Né, enraizado, né? Exatamente. Já é uma realidade concreta há muitos anos, né, na sociedade. Na minha época não tinha, então a gente tinha que brigar, porque a gente não tinha grana para ir no cinema, às vezes, para ir no teatro, sobretudo os alunos de escolas públicas, obviamente, né? Que assim, eu lembro que minha mãe, ela recebia um vale-transporte na época, então eu tinha que pegar aquele vale-transporte, o primeiro ônibus eu tinha que conversar com o trocador, passar por baixo da roleta, para trocar o dinheiro com o trocador, para poder ter dinheiro para voltar para casa, porque senão você não conseguia chegar na escola. E os motoristas eram, né, obedientes ao patrão deles, o cara dizia não pode entrar e não podia mesmo. Então, assim, se você for comparar aquela época com a época de hoje, pô, não tem nem... Claro, a gente avançou muito. O movimento estudantil foi muito importante no sentido de fazer, de conquistar, né, de realizar essas conquistas, assim. Hoje eu vejo diferente, assim, hoje eu já vejo que porque eu falo muito da organização da juventude, né? Eu vejo que a juventude se organiza de maneira muito diferente e eu acho bacana isso. É difícil, às vezes, para eu conseguir entender, porque eu já sou mais coroa. Mas eu acho bem bacana a forma que a juventude tem de se expressar, tem de se mobilizar. Sem sombra de dúvida, as mulheres, na minha época, por exemplo, elas não tinham alcançado tantos avanços como tem na sociedade hoje, né? Sim. E se não fossem a organização delas, o pensamento coletivo, as bandeiras de lutas que elas colocaram em mãos... Poxa, quanto retrocesso a gente não poderia ter vivido na sociedade em relação, né, a todas as mulheres. Então, elas são também pessoas que conseguiram, grupos, né, que conseguiram avançar gigantescamente, assim. Então, é bem diferente, mas eu acredito muito nas organizações de hoje. Eu confio muito, assim, eu acho que porque a gente vive no cenário
do cenário da sociedade hoje, os movimentos da forma que se organizam hoje, eu acho que são bem bacanas. Acho que é até mais flexível do que naquela época. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Naquela época, porque você poderia ter uma pessoa, né, que defendesse ali, uma mulher que defendesse seus direitos, e você ter um homem machista, mas aí o movimento estudantil falava pelos dois, e aí, como é que faz? Então você tinha que fazer um processo de educação muito diferente do processo de educação que é feito hoje, né? Hoje, primeiro que assim, eu tô dando um exemplo até absurdo, né? Porque era óbvio que dentro do movimento estudantil daquela época também, se tivesse algum machista, a gente, né, enquadrava de imediato. Mas como grosso exemplo, você entende isso. Então, assim, são bandeiras que foram conquistadas a duras penas, mas que avançaram, né? Então a organização de hoje, porra, bem mais bacana, sem sombra de dúvidas. E Paulo, a sua fala, ela traz uma noção pra gente da importância de você conhecer a história. Porque hoje aquilo que a gente faz de modo comum, um aluno uniformizado entrar no ônibus e ser gratuito, a gente precisou lutar em algum momento para ter esse direito. Hoje, você falou das mulheres. Hoje, uma mulher que tem talvez 30, 40 anos, ela vai lá, ela vota, ela escolhe ali um representante, mas houve uma época em que ela era proibida de votar, só pelo fato de ser mulher. Sim. Então, se você não conhece a história, você acha que esse tipo de coisa foi dada gratuitamente e que não veio por luta. Entende? Então, a importância de você conhecer a história é isso. Isso faz você ter uma consciência de classe, que é muito importante. E a gente vê hoje boa parte da sociedade sem nenhum tipo de consciência de classe. A pessoa não tem noção de que as coisas precisaram ser conquistadas. E como você falou, às vezes a custo de vidas. Em 68 você teve o caso clássico do estudante que foi morto. E aí, exatamente. Então, eu sempre trago isso nas minhas oportunidades, assim, as pessoas têm que valorizar a história, não podemos esquecer que as coisas que hoje nós achamos que é normal, que estão aí, foram advindas de luta, de resistência, né? Então, nesse sentido, eu até quero te perguntar sobre o que você poderia falar para os mais jovens que não viveram justamente essa necessidade de lutar e hoje vivem inúmeros direitos que foram conquistados a duras penas. Como que essa garotada hoje da escola pode fazer para participar do movimento estudantil? Olha, Paulo, isso é uma pergunta fundamental, assim, porque eu creio que a organização dos estudantes e o conceito de democracia você ganha exatamente dentro da escola. A escola é o principal pilar de construção, né, do pensamento da sociedade, do ser humano, enfim. Então eu acredito muito na instituição, acredito muito na escola, acredito muito em tudo que envolve essa rede, né? Então, assim, eu creio que quando a gente organiza, a exemplo do Fabrício, né? Ao exemplo do Fabrício, quando a gente se organiza pelo Grêmio Estudantil, a gente dá o nosso primeiro passo para a gente começar a compreender todas as lições que a democracia tem para nos ensinar. Porque o Grêmio Estudantil ele não é feito só para fazer política, não. Pelo contrário, eu adorava fazer campeonato de bolinha de gude, de vôlei, de basquete. E, enfim, a gente organizava as festas da escola, a gente organizava a torcida da escola quando tinha os jogos, né, dos jogos estudantis. Então, a gente organizava a banda. Então, assim, o Grêmio Estudantil, ele óbvio, né? E ele organiza também os estudantes, no caso das escolas públicas, ele organiza muitos estudantes até para você votar na eleição do diretor da sua escola e tudo mais. Então, o Grêmio Estudantil ele é muito importante. Então, eu penso que toda molecada precisava passar pelo Grêmio. Não para ser diretor, né? Minha filha, por exemplo, teve um ano que a minha filha foi disputar, e minha filha, tadinha, essa doença do século, ela sofre de ansiedade, essa coisa toda. Aí a minha filha estava numa disputa da eleição do Grêmio, da escola dela, nervosa, ansiosa, e eu dizia para ela, falava, filha, calma, o importante não é você vencer a eleição ou a sua turma ganhar a eleição, o importante é que vocês participem, que vocês, ganhando ou perdendo, que vocês estejam presentes nas reuniões do Grêmio, discordando ou concordando, mas que estejam presentes, que ajudem o Grêmio a organizar as atividades que tem que ser feitas, que faça com que o Grêmio Estudantil faça as reivindicações necessárias dentro da escola, porque às vezes, eu falo muito das escolas públicas, mas as escolas privadas também têm muito problema, né?
na última gestão aqui do governo, eu estive na representação da Subsecretaria de Promoção da Igualdade Racial. E os casos de racismo dentro das escolas cresciam muito, né? Principalmente das escolas privadas. Né? Então, assim, e a gente vê algumas escolas que tentam fazer algum tipo de ação, mas você vê que aquela ação é só para esconder, né? Para você dizer para um pai dizer para o outro o seguinte: meu filho estuda numa escola antirracista, que na verdade não é. Né? Então, quando você tem um Grêmio estudantil e acontece um caso de racismo, por exemplo, dentro da escola, o Grêmio tem que tomar a frente. Não precisa esperar a direção da escola, a coordenação pedagógica, não precisa, o Grêmio tem que estar inserido naquilo. Porque se um aluno sofre qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de injúria, o Grêmio estudantil tem que estar presente. Então, quando você vivencia isso dentro da escola, seja ela pública ou privada, quando você vivencia isso, você começa a entender esses conceitos de democracia. Isso não significa dizer que você vai ser mordidinho pelo mosquito da esquerda, pelo mosquito da direita. Não é isso. Sim. Não é isso. É você participar para você entender como funciona isso, até porque você vai se tornar um ser humano muito melhor quando você estiver fora da escola, estiver em outros espaços públicos, como na universidade, no seu local de trabalho ou em qualquer outro ambiente. Então, eu acredito muito que toda molecada deveria não entrar para a diretoria do Grêmio, mas participar ativamente das ações que o Grêmio Estudantil coloca. Eu acho que é necessário. E acho que falta, na maioria das escolas hoje, o entendimento da importância da formação dos Grêmios. Né? Se ainda estivesse... Eu estive na Coordenadoria de Juventude de Niterói há um tempo, e onde a gente tinha uma campanha muito grande ainda de incentivar, porque é óbvio, o governo não pode formar, mas pode incentivar com material e tudo mais, as organizações, as escolas a montarem grêmios, né? Porque a gente entende a importância da formação, da estrutura do Grêmio dentro do conceito ali, do ambiente escolar, né? Interessante, interessantíssimo. Eu vou falar por mim. Lá no Raul Vidal, a gente tem autonomia justamente agora. Por muito tempo, o Grêmio lá tinha acabado. Em 2022, eu entrei como presidente do Grêmio para montar o novo Grêmio. E foi dentro do Grêmio que eu comecei a ter mais autonomia, entender mais sobre a política, coisa que, antes disso, as escolas não falam sobre a política. Verdade. É muito difícil hoje a escola pública falar de política. Então, depois que eu entrei no Grêmio Estudantil do Raul Vidal, estou 4 anos de gestão no Raul Vidal, eu entendo mais sobre política, eu tenho mais autonomia para falar do que eu acho, o que eu penso, que naquela época, antes disso, eu não tinha. Então, é muito interessante. Muito legal. Maravilha. Gente, é muito bom ouvir também o relato, não só do Paulo, né, mais experiente, mas ver também que o Fabrício falando com esse envolvimento, com essa paixão sobre isso aqui que a gente está fazendo, Sim. que é o diálogo, que é trazer isso cada vez mais. Nós precisamos imputar nos jovens, principalmente, a questão de que eles precisam ser reflexivos e que tudo precisa vir a partir do diálogo. Acho que isso é uma coisa que faz com que a gente consiga preservar esse bem que é tão importante para a sociedade, que é a democracia. Eu quero agradecer muito, né? Nosso tempo aqui é bastante corrido. Passa rápido, a gente começa a conversar. Quando vê, caramba, está na hora já. Então, obrigado, Fabrício, de verdade, por estar aqui com a gente, conduzir esse papo comigo, sensacional. E, Paulo, deixa para quem nos assiste aí uma mensagem final e manda um abraço para quem você quiser. Fica à vontade aí para a gente encerrar aqui. Olha, gente, primeiro eu agradecer demais o convite, assim, muito legal estar aqui com vocês, a importância do trabalho que o Instituto Leal faz. Sim. Até pedir para a turma, depois quem puder aí, clica lá, compartilha, entra lá no podcast e tudo mais, porque o trabalho que o Instituto Leal faz é um trabalho muito interessante, muito bacana. Eu conheci a história do Instituto e, poxa, torço muito pelo sucesso de vocês, é muito bacana. Aqui eu queria finalizar deixando esse recado para a molecada, assim, dizer para todo mundo, gente, é muito importante, não se deixe enganar por essa coisa de fake news, assim, leiam bastante, busquem as informações, mas não confiem em qualquer informação, porque isso faz a gente retroceder muito daquilo que a gente confia, do que a gente acredita. E deixar um abraço grande aqui para todos vocês, um beijo bem grandão pro meu filho, para minha filha, que certamente vão estar lá me assistindo. Um beijo grandão para vocês todos e muito obrigado pelo convite. Valeu, muito sucesso aqui no Instituto Léo. Obrigado aí pela presença. É isso, gente. Um forte abraço. Até o próximo episódio aí. Tamo junto. Valeu, Fabrício.